Olá, tudo bem? Como que vocês estão? Meu nome é Iris Lafuente, sou supervisora geral da Fisiopeti e nós estaremos começando mais um episódio da sequência da psicoeducação realizada com todas as nossas referências técnicas que fazem parte dentro da nossa rede. O tema de hoje está voltado para um público específico e uma demanda muito específica que hoje tem sido grande demanda de destaque que estamos tendo, não só dentro da nossa vivência clínica, mas isso de forma geral, dentro dos aspectos de saúde, que é falarmos sobre a sexualidade do adolescente autista. Antes de começarmos a adentrarmos a dialogar sobre questões teóricas, fundamentações que fazem parte dentro da composição científica, gostaria de levantar algumas reflexões que vão nortear muito a nossa conversa sobre esta temática. Uma delas é voltada para as temáticas voltadas para a sexualidade. Muitas das vezes, quando tocamos o ponto da sexualidade, principalmente voltado para crianças ou jovens com necessidades especiais, nós como profissionais da saúde, ou às vezes inclusive família, eles têm a tendência de a gente hipersexualizar ou assexualizar as crianças ou adolescentes que apresentem alguma deficiência, né? Essa problemática é muito comum, não só dentro da esfera familiar, mas isso também pode ocorrer dentro da esfera de profissionais da saúde. Nós temos que entender que a sexualidade ela faz parte do ser humano, né? Independente dele estar numa condição de desenvolvimento diferente ou diferente dele estar dentro do nosso público numa condição atípica. Então, a temática da sexualidade ela vai acompanhar todos os marcos de desenvolvimento, como acompanha qualquer criança ou qualquer jovem, qualquer adolescente. Esse é um ponto principal de reflexão que quero lançar aqui para vocês. Um segundo ponto está voltado para o aspecto de generalizar que possíveis limitações, sejam elas sociais, sejam elas físicas, sejam elas cognitivas, elas possam vir a ser limitantes no componente da vida afetiva e sexual dos nossos jovens e dos nossos adolescentes autistas. Temos que entender que o interesse afetivo, a condição afetiva, ela vai estar inerente a qualquer ser humano. É muito comum na fase da adolescência haver esse despertar para o interesse oposto, uma amplitude da esfera afetiva, uma curiosidade voltada para as necessidades afetivas, que também são fundamentadas por uma necessidade biológica intrínseca a esse ser humano. Então, independente da limitação, o interesse afetivo, ela virá a surgir de diversas formas, em diversas compreensões cognitivas, claro, levando em consideração a individualidade, né, do jovem autista. Mas o interesse afetivo, ele estará presente porque faz parte do marco de desenvolvimento social, afetivo e também a partir de uma ordenação biológica. Um outro ponto de reflexão que vai dar abertura aqui à nossa psicoeducação se refere ao componente da infantilização de pessoas com deficiência, principalmente direcionado para esse componente da limitação de alguma possível dependência. Talvez esse repertório da infantilização ele esteja muito mais associado à esfera familiar do que de fato à esfera clínica, à esfera de intervenção com os profissionais da saúde, mas ela também pode ocorrer. Por isso precisamos estar atentos. O que isso quer dizer a questão da infantilização? Quer dizer que o fato de ver, né, um filho num desenvolvimento diferente ou com algumas limitações ou alguns marcos de dependência, algumas necessidades diferentes, esquecemos de que ele vai crescer, que ele vai se desenvolver.
ele vai deixar de ser criança, mesmo que com algumas barreiras, algumas limitações, e se tornará um adolescente, um jovem adulto, um adulto. E assim como vai passando esses marcos de desenvolvimento, nós temos que acompanhar a maturação cognitiva, temos que acompanhar a esfera social e entender que, apesar de estarmos falando de um público com necessidades específicas, eles crescem, eles se desenvolvem, eles não ficarão, eternizados num corpo infantil e também no cognitivo infantil. E nós precisamos também absorver essa reflexão e estar muito atentos a observar que o nosso filho cresce, o nosso paciente está crescendo e, sem perceber, talvez acabamos tendo atitudes infantilizadas ou fazendo coisas por ele ou ela, que ele poderia estar desenvolvendo. Então, esses 3 tópicos de reflexão vão nortear a nossa conversa e são muito importantes serem lançadas aqui para assim podermos adentrar na temática da sexualidade, dos nossos adolescentes autistas. Falar sobre sexualidade não é fácil, porque de forma geral a sexualidade ela estremece também preconcepções, concepções não só individuais, mas também dentro de uma esfera social, dentro de uma esfera do coletivo, envolve crenças, envolve valores de todos os tipos. Em alguns casos, sabemos quanto a sexualidade é um ponto sensível e frágil para muitas famílias, para muitos pais, isso independente da condição típica ou da condição atípica. Para muitas culturas, muitos grupos sociais, a sexualidade ainda hoje pode ser um tabu, que não é conversado, não é dialogado de forma assertiva, como pelo menos deveria ser. Considerando que estamos falando de um público específico, dos nossos jovens autistas, essa temática pode se tornar ainda uma temática um pouco mais sensível. Vamos entender que a sexualidade, de forma geral, ela faz parte do marco de desenvolvimento que visa a construção da identidade, do desenvolvimento humano, que vai caracterizar não só o marco de mudança biológica, mas também psicológica, também social. A sexualidade não se restringe apenas para o ato sexual, mas ela envolve um potencial muito maior do que apenas o reprodutivo, mas ela traz a variabilidade de experiências afetivas, de experiência de identidade, experiências sociais, que a sexualidade irá proporcionar para esse indivíduo, seja homem, seja mulher, ou seja, nas mais diversas formas de gênero que podem surgir. Então, a sexualidade é uma temática muito ampla, ela está inerente a todo ser humano e ela vai se manifestar de diversas formas, de diversas intensidades, em diversos graus e com diversas necessidades. Isso, inclusive, envolvendo o nosso público alvo, que é nossos adolescentes autistas, Então, é importante considerarmos que, para entender a sexualidade, temos que entendê-lo a partir de 3 esferas importantes. A partir de uma condição biológica, porque existem mudanças físicas, hormonais, que fazem parte de todo esse processo maturacional que a sexualidade proporciona. Ela envolve um componente afetivo, que esse jovem vai descobrir a partir desse interesse, vai se identificar. Então, aí podemos dizer que pode estar associada a essa necessidade do ato sexual em si. E ela envolve também uma compreensão sociocultural, aonde esse indivíduo vai estar inserido. Então, falar de sexualidade não se restringe somente a uma relação a 2, mas envolve dinâmicas intrínsecas, biológicas, individuais, e também ela vai se estender à sociedade como um todo. Então, vemos quão complexo é a temática da sexualidade. E quando a gente fala da questão da sexualidade para com os nossos
adolescentes autistas, precisamos antes disso entender algumas repercussões que o TEA traz para os nossos jovens. Para a partir dessas repercussões do TEA para o adolescente autista, entendermos essa importância e as peculiaridades e as especificidades que a sexualidade irá trazer e que todos nós precisamos estar atentos, tanto profissionais da saúde quanto família. Quando a gente fala sobre as repercussões do TEA, né, no público adolescente, nós estamos falando o quanto os potenciais e os componentes comunicativos podem ser interferidos. Vamos supor que esse adolescente já vem de uma longa estrada ou de um processo de intervenções que levam um tempo considerável, que ele tenha tido um ganho de repertório significativo, principalmente se ele teve uma intervenção adequada e uma intervenção precoce, isso contemplando todas as necessidades e as áreas, né, interdisciplinares. Mas mesmo assim, independente do nível de suporte, independente do repertório que ele possa ter adquirido até chegar à fase da adolescência, ele pode vir a ter algum tipo de barreira comunicacional. O adolescente por si só, compreendendo o adolescente típico, ele já traz algumas dificuldades comunicacionais quando ele está se conhecendo e se vendo não mais como criança, mas sim já como um jovem quase adulto. As crises existenciais que podem ocorrer, elas estão tanto presentes no adolescente típico quanto atípico. Os desafios de uma comunicação assertiva, objetiva, afetiva, as pistas sociais, elas estão, sim, interferidas tanto no adolescente típico quanto no adolescente atípico. Claro que no adolescente atípico isso pode trazer uma maior repercussão, isso pode apresentar numa intensidade diferenciada, né? Por isso é importante investirmos no trabalho com os adolescentes, né? Nessas questões das repercussões que ainda são presentes no autismo. Ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, né? E o autismo vai fazendo parte de todo esse crescimento e esse desenvolvimento, mesmo que ele se apresente de diversas formas e a partir de outras perspectivas. Uma outra repercussão do autismo para os nossos adolescentes tem a ver com o componente da interação social. A questão do grupo, a questão da interação social é tão importante para o adolescente, a qual está formando a sua identidade, o seu reconhecimento dentro de um grupo social, onde vem essas necessidades de identificação através dos seus pares. Há um certo distanciamento no componente familiar afetivo e ele começa então a se envolver de forma mais intensa com o seu grupo a qual ele se identifica. E como que isso acontece para um adolescente atípico que ele tem como barreiras justamente esse componente social, esse reconhecimento e essa forma de expressividade dentro dos alicerces da interação social. Temos um componente importante a considerar que tem a ver com o perfil masculino. Como que é uma adolescente menina no repertório, na adquisição de habilidades sociais? Como que é num adolescente menino, né, essa adquisição de repertório de habilidades sociais? Há indícios e nós temos dados de que as meninas elas têm uma desenvoltura social um pouco mais desenvolvida do que os meninos, né? Evidentemente, nós temos esses registros teóricos, mas isso vem de uma construção de muito tempo, inclusive de uma construção cultural e social, a qual a menina sempre é treinada, entre aspas, sempre é estimulada a ela ser muito desenvolvida, a ela poder ter expressividade, e às vezes isso tem sido deixado de lado dentro do perfil do gênero masculino. E considerando que ainda hoje a prevalência do autismo está relacionada, né, à preferência, à incidência maior masculina, como que essas questões associadas a gênero podem se interferir e como que o TEA pode se apresentar nessa fase da adolescência, considerando essas especificidades da desenvoltura social, partindo, né, da ideia do que temos de meninas,
dentro das habilidades sociais e da ideia que temos de meninos dentro das habilidades sociais, ainda mais com a repercussão do TEA. Algumas questões interpretativas, sabemos que elas ainda podem se permanecer como grandes barreiras dentro da fase da adolescência, ao ponto de essa interpretação não levar uma boa compreensão, assimilação, percepção e até o processamento do que nós entendemos dos comportamentos socioafetivos. Né? O que isso quer dizer? Ele consegue identificar o interesse afetivo do outro para si. Esses jovens, adolescentes autistas conseguem ao mesmo tempo expressar esse interesse de forma assertiva e de forma que seja aceito dentro de uma proporção social na qual eles têm inserido, né? E aí envolve a importância do trabalho das habilidades sociais na adolescência, né? Nós temos grandes referências teóricas, os Delprete, são os grandes teóricos da Universidade Federal de São Carlos, que há muitos anos vem desenvolvendo no laboratório as estratégias e importância das habilidades sociais como sendo um grande marco, podemos dizer, nossa grande base de desenvolvimento humano, isso para qualquer contexto e para qualquer ser humano. E eles têm exercido o trabalho, têm depositado o trabalho científico, entendendo da importância de desenvolver habilidades sociais na infância, habilidades sociais na adolescência, mais aprimoradas, habilidades sociais na vida adulta, como sendo um repertório adquirido, a qual é aprendido, e não um repertório que nasce conosco, que faz parte dessa aquisição através de modelos, através de treinamento, através de prática, através de vivência, né? E eles têm muita literatura falando sobre habilidades sociais na adolescência, a importância de investirmos nisso num componente típico. O que dizer então dentro do componente atípico? Então, investir nessa habilidade, nesse ganho de repertório das habilidades sociais, também deve ser considerado como uma das repercussões do TEA no adolescente autista. E outra repercussão que a gente não pode deixar de lado se refere às questões do prognóstico do TEA para a adolescência. Então, nós temos que fazer um levantamento, um mapeamento de habilidades adquiridas, habilidades a desenvolver, interesses e necessidades, já avisando que esse adolescente está nessa grande transição da infância para a vida adulta. Ele está muito mais próximo da vida adulta. E pensando nos marcos de autonomia, de independência, de habilidades que ele virá desenvolver, de expectativas até laborais, profissionais, o que nós temos ainda a trabalhar dessas repercussões do autismo, ainda agora na adolescência, já visando esse preparo desse jovem para uma vida adulta, que seja com qualidade de vida, com bem-estar esperado, né, nesse sentido mais amplo do que nós podemos pensar. Então, todas essas repercussões do autismo na adolescência precisam ser considerados, né? Precisamos também levantar. Visando nessa questão também das repercussões neurológicas, das repercussões cognitivas, né? Sabemos quão é importante trabalhar as funções executivas, indo um pouco aí para a área das neurociências, quão é importante trabalhar a função executiva no público do adolescente geral, né? Típico ou atípico. Ainda mais considerando o nosso adolescente atípico, a qual o mecanismo da função executiva, o mecanismo cognitivo da função executiva é um dos mecanismos dentro do desenvolvimento cognitivo que acabam sendo muito acometidos, que tem a ver com planejamento, estratégia, raciocínio, que tem a ver com controle inibitório motor, né? Assim como outros elementos que são também interferidos a partir da base das neurociências, considerados ao TEA, que também precisam ser compreendidos, quer seja os mecanismos do córtex cerebral, do corpo caloso, da amígdala, do hipocampo, do cerebelo, porque afinal nós temos repercussões neurobiológicas,
pois estamos falando de autismo, uma condição neurobiológica, a qual temos um funcionamento cerebral diferente, né, na sua compreensão atípica, e aí então essas necessidades na adolescência precisam também ser vistas a partir dessa perspectiva. Um outro marco que nós não podemos deixar de lado é o marco também de desenvolvimento educacional escolar. Ele está com todo um componente cognitivo, todo um componente social diferente do que estava na infância. A infância passou, hoje ele está numa adquisição de repertório acadêmico, de repertório social, na escola, que também tem uma mudança muito significativa. Falamos muito da lei de inclusão, a legitimidade de inclusão, que ela precisa ainda se preservar e prevalecer, falando nos nossos adolescentes autistas, né? Então, quando a gente fala essa questão da legitimidade, nós estamos falando do quanto o ambiente, quanto as questões sociais precisam ser adaptadas, precisam ser modificadas para de fato acolher efetivamente o nosso adolescente autista e não buscar investir esforços em mudar esse adolescente para que ele se adapte ao meio. A legitimidade da inclusão é o contrário, é o ambiente, o meio, criando recursos, criando formas dele poder se adaptar, dele poder de fato se inserir à sociedade, né, ao modelo social que nós conhecemos assim dentro dos marcos aí das políticas voltadas para a política de inclusão das deficiências. E dentro das políticas sociais, políticas educacionais, políticas escolares, inclusive, né, se considera a importância de investirmos na educação sexual, inclusive para pessoas com deficiência. Trabalhar as questões de mitos, de crenças, de preconceitos voltados para a sexualidade, e escola é um ambiente muito propício e facilitador para que esse trabalho também seja feito, né? Reconhecendo que esse adolescente autista está num momento de formação de identidade social, de identidade sexual, de identidade humana muito importante. E escola é parceira e colaboradora também desse processo, né? E contemplar as diversas adaptações que ainda esse adolescente irá precisar, assim como ele precisou na infância, ainda na fase da adolescência ele precisará colocar em prática junto com a escola para que ele tenha e permaneça, né, sendo legítimo no seu direito aí da política inclusiva. Todas essas diretrizes, todas essas compreensões precisam ser levados, né, e considerados, estudados, dialogados, né, discutidos quando a gente fala sobre a sexualidade do adolescente autista. Adentrando mais especificamente ao tema da sexualidade, né, e o TEA, vamos considerar que eu gosto muito da frase do Newport, de uma citação do Newport que trabalha sobre sexualidade humana, e aí eu faço menção aqui a ele. Ele traz uma fala colocando aqui a sexualidade como se fosse uma dança para o desenvolvimento dos jovens. Muitos jovens não dançam. A dança, aliás, não é intrínseca a nós, né? Nós precisamos aprender a desenvolver esse repertório. Então, o Newport, ele coloca a dança como sendo aí esse movimento sexual, a sexualidade como uma dança, que os nossos jovens vão ter que aprender e vão começar a descobrir o interesse, como que é essa dança, o que essa dança provoca, o que essa dança promove, como ela pode ser, sim, interessante, né? A questão é que muitos jovens, eles não têm nem sempre espaço, seja no âmbito da clínica, seja no âmbito familiar, seja no âmbito escolar, para ele ir ao encontro dessa dança, ir ao encontro dessa descoberta
que é muito significativa, até pelas questões que a gente colocou no início das reflexões voltadas para a sexualidade, para aquilo que a gente entende sobre a sexualidade, olhando para esse nosso público específico diferenciado. Temos que entender então que a sexualidade é uma vivência, é um processo de construção que requer de alguns pré-requisitos que a gente pode já ir trabalhando e inserindo na infância, inclusive até como medida de proteção, né, voltado para a temática, inclusive, da violência, né, da violência sexual. Temos que levar em conta que o adolescente ele vai aprender um arsenal de repertório de desenvolvimento social, de desenvolvimento comunicacional, motor, de independência, de autonomia, né? E ele também precisa aprender a desenvolver um repertório sexual pelos pares, né? Considerando, claro, as normativas sociais, as normativas familiares. E mais do que nunca na fase da adolescência, clínica, escola e família precisam estar unidos para que esses 3 pilares importantes possam caminhar nesse sentido de formação, né, desse jovem autista. E considerar que, né, a educação sexual informal ela não vai ser eficaz. Isso independente do público, de ser um adolescente típico ou atípico. Então, quanto mais informação esse nosso adolescente tiver, melhor ele vai se desenvolver, melhor ele vai ser também protegido e principalmente considerar que independente do nível de suporte, independente da necessidade, independente das questões cognitivas, é possível sim trabalhar mecanismos educativos, psicoeducativos, orientativos nessa temática da sexualidade, porque a sexualidade vai surgir na fase da adolescência, vai se manifestar de diversas formas. E às vezes esse adolescente não consegue reconhecer, não consegue identificar por que tanta mudança vem ocorrendo. E aí entra a nossa importante participação enquanto profissionais da saúde para poder ofertar essa educação sexual formal. A questão mais difícil, mais desafiadora para os nossos adolescentes autistas, creio que seja de entender ou supor que ele já conheça regras, que ele já possa viver de acordo com elas, né? E aí, em alguns casos, né, isso nem sempre tão óbvio assim, nem sempre tão esperado assim. Por isso que o treinamento social com os nossos adolescentes autistas, envolvendo a temática da sexualidade, precisa ser investida. Pequenas intervenções precisam ser feitas, né? Essa hipersensibilidade para eventos, para questões biológicas, podem ser intensas por conta das mudanças físicas e biológicas. Essa hipersensibilidade e hipersinceridade do nosso adolescente pode trazer mais barreiras sociais, mais dificuldades comunicacionais e talvez uma maior dificuldade em se inserir no grupo, né? Quando o adolescente vem e fala, olha, hoje você não está bonita, é uma hipersinceridade a qual precisa ser treinado, precisa ser conduzido, né? Entender que há elementos importantes a desenvolver como empatia, assertividade social, vínculo, comunicação, elementos importantíssimos para poder tanto identificar o interesse pelo outro, quanto também saber expressar o meu interesse para o outro. São componentes que a gente fala fazem parte dos pré-requisitos das relações afetivas. Todo esse arsenal que estou colocando aqui não são arsenais as quais o adolescente já sabe, ou deveria saber, ou deveria supor, ou ele deveria conhecer. Precisamos investir, né, nessas intervenções, né? As dificuldades de interpretação que o adolescente autista pode ainda estar apresentando como barreira a partir das repercussões do TEA, né, isso pode causar algumas variações e algumas situações não tão confortáveis. Por exemplo, uma forma inadequada de como ele pode se aproximar para o outro, às vezes uma fala, um toque invasivo,
né? Movido por um sentimento, por um desejo, por um interesse que ele não está sabendo identificar, reconhecer ou até mesmo colocar, né? Acreditar também, por outro lado, de que o sentimento dele tem que ser sempre correspondido, né, da forma como ele gostaria, ou fazer comentários impróprios, ou interpretar algumas reações do outro de forma inadequada, ou não interpretar, não conseguir realizar essa interpretação, moderar as suas expressões, como modelar essas expressões, às vezes se tornar insistente frente a algumas ações e comportamentos que pode trazer sempre respostas negativas, isso interferir no seu desenvolvimento e dinâmica emocional, né? Às vezes esse adolescente pode parecer como chato ou chata ou incômodo, né? Olha, ele incomoda, ele está sendo inadequado. E a tudo isso nós estamos falando do arsenal das funções executivas, que faz parte da formação e maturação que envolve o componente da autorregulação. Essa autorregulação, ela não é elemento intrínseco, inato, ele é aprendido. E dentro do componente dos nossos jovens autistas, essa autorregulação, ela pode ser uma grande barreira que precisa ser trabalhado. Nós estamos falando que a questão do sistema límbico, essa fonte tão primitiva, ela acaba sendo muito regente dentro da condição do espectro. E aí, por isso que precisamos fortalecer as funções executivas para poder amadurecer e trabalhar esse potencial de amadurecimento cognitivo e de autorregulador que vai ser importante para ele poder estabelecer limites sociais, compreender regras sociais, retribuir com limites regras sociais, né, dentro dessa dinâmica dele para com o outro e dele para com o mundo, né. Tudo isso nos leva também a uma reflexão que está na literatura que precisamos colocar sobre a vulnerabilidade do adolescente autismo frente à questão sexual. Não sabemos o quanto, né, temos índices muito significativos nos registros, né, da literatura científica, que eles são um público-alvo maior para serem vítimas de abusos diversos, inclusive os sexuais. Estamos falando também das questões atreladas ao bullying, né? Um tema que deve ser muito bem trabalhado precocemente já na infância e mais fortalecido ainda na fase da adolescência, porque adolescente é um alvo propício para isso, ainda mais o nosso adolescente autista. A dificuldade que eles têm em diferenciar o que é uma piada, o que não é piada, as pistas sociais, diferenciar os interesses sexuais e afetivos, pode trazer um fator de vulnerabilidade. A questão da dualidade também está muito presente no adolescente autista. Horas ele pode ser uma vítima, entre aspas, horas ele pode ser visto como quem ataca, mas de repente sem ele saber dessas normativas, desses limites sociais que estamos falando, né, até agora. Temos uma questão também da proteção social com pares e grupos. O adolescente autista, ele tende a ter uma menor proteção social do seu grupo, principalmente no âmbito escolar. Por isso que a escola precisa estar atento e resguardando muito bem essa possível demanda. Ofertar rede de apoio para esse adolescente, também é importante, né? E as questões da variabilidade de humor, que também são presentes pela necessidade e dificuldade dele identificar e reconhecer e diferenciar as questões biológicas do componente socioafetivo. Um outro dado que nós temos, né, também de pontos de alerta, está voltado para a vulnerabilidade do adolescente nas demandas emocionais para as questões depressivas, muito mais do que uma melancolia, quanto às questões da ansiedade, né, muito mais do que uma agitação, muito mais exacerbado. Isso também está presente no nosso público autista. O adolescente é muito mais vulnerável para desenvolver essas variações de humor.
e não vai ser diferente pelo fato dele ter uma condição atípica, inclusive esses marcos podem até ser mais intensos, né? Temos ponto de alerta falando sobre essa questão da vulnerabilidade social, pois temos vários registros de adolescentes autistas não bem orientados, não bem conduzidos, né, com uma intervenção nem sempre adequada, né, e nem sempre com apoio familiar adequado, a qual ele pode apresentar comportamentos impróprios em público, comportamentos de exposição em público, né, inclusive comportamento sexual impróprio para com outras pessoas, né? Ou até mesmo práticas lesivas que ele pode ter contra o próprio corpo por ele não saber o que está acontecendo com o corpo, quais são as mudanças que o corpo está trazendo e de que forma ele pode, né, tocar, manipular e reconhecer esse novo corpo. Por isso é importante a intervenção, tocando esses pontos que podem ser sensíveis até para profissionais da saúde, além de família, mas que se fazem necessários. A sexualidade, ela é um pilar de muita relevância para todo ser humano. A forma como nós compreendemos, a forma como nós vemos a sexualidade, a partir da nossa formação humana, a partir da nossa formação familiar e social, também vai gerar um impacto ou positivo ou negativo na vida do nosso adolescente autista. É importante considerar que a forma como eu vejo a sexualidade para mim, né, para os meus, pode interferir de forma direta ou indiretamente na formação do meu jovem adolescente autista. Então, se aproximar e considerar que a sexualidade ela é uma caixinha de surpresa que veio, que pode ser revelado, desvendado, conhecido, juntos em parceria com orientação adequada, abre espaço para debates, abre espaço para reflexões, abre espaço para considerações mais saudáveis e percepções mais saudáveis sobre a sexualidade, considerando que o nosso adolescente autista ele também precisa desse desenvolvimento, ele também precisa dessa formação, né? E também faz parte de um pilar de direito, a qual todo ser humano precisa ter acesso. A educação sexual, então, com adolescentes autistas, ela faz parte de diversas oficinas de intervenção em clínicas, inclusive ela é uma grande ação feita aqui dentro da nossa clínica, no nosso Centro de Desenvolvimento Técnico do Autismo, na qual se fala sobre questões das mudanças corporais, mudanças hormonais, se fala sobre esse reconhecimento do corpo, se fala sobre comportamentos sociais, privados, públicos, aceitos, não aceitos a partir da nossa esfera social, se fala sobre a importância da afetividade, se fala sobre a importância das regras sociais, dos limites, das pistas sociais, se fala sobre segurança, sobre questões de violência, se fala sobre bullying, né? E assim, nós estamos ampliando possibilidades de recursos, técnicas, instrumentos, materiais, pensando numa intervenção prática ampliada, olhando para esse adolescente autista que está muito próximo da fase adulta, que tem todo o direito também a se desenvolver enquanto ser sexual, né? E isso também faz parte dentro das nossas oficinas, por isso que nós temos e foi criado dentro do nosso projeto, um dos projetos das oficinas do nosso CDTA, é o Programa de Educação Sexual, a qual os nossos jovens autistas estão sendo inseridos. Isso a partir de um mapeamento, de um rastreamento, considerando as necessidades, os interesses, considerando também os níveis de suporte, os níveis de compreensão cognitiva, né? E principalmente fortalecendo esses elementos da orientação, da psicoeducação junto com as famílias, né? Qual é importante nosso adolescente autista reconhecer, compreender e praticar as regras de conduta,
Isso por medida protetiva dele, da sua família, né, principalmente, para que assim então ele possa se desenvolver socialmente, afetivamente, como todo adolescente tem direito a se desenvolver e como todo ser humano, na sua mais completa dimensão, precisa estar também alinhado e desenvolvido, apesar que tenhamos algumas dificuldades, barreiras, como todos nós temos, e que isso faz parte do nosso mundo neurodiverso. Enfim, a ideia era propor uma discussão, reflexões, trazer algumas considerações para a gente pensar do quão é importante falarmos cada vez mais sobre a sexualidade do adolescente autista, para que juntos, família, escola e clínica, possamos ampliar e desenvolver todos os repertórios que esse nosso jovem merece e tem direito a ter. Um grande abraço e até a próxima.